Oi, eu sou Ive de Oliveira e hoje nós vamos conversar sobre ansiedade. Se você está acompanhando aqui o meu canal, você sabe que eu ando com uns probleminhas técnicos com o meu cabo para transferir os vídeos, então esse vídeo vai ser praticamente ao vivo também. É um desafio pra gente, né, Gu? E aí nós vamos seguir assim, falando do tema sem vinheta, sem nada, mas você fica aí. Se você tem ansiedade, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, este vídeo é pra você, certo, Gustavo? Certo. Então a gente já vai começar. Seguinte, a primeira coisa que me levou, né, a querer fazer esse vídeo é que a gente tá nesse momento de quarentenas, né? Podemos falar quarantines? E aí algumas novidades vêm acontecendo nesse período. Por exemplo, agora eu realizo teletrabalho. O que é um teletrabalho? Então eu trabalhava em escolas também, dando aula para as crianças, e agora eu vou começar a desenvolver um trabalho à distância. A gente não entendeu ainda mais como vai se processar, mas provavelmente a gente vai fazer videoaulas também e tudo mais. Só que o que me chamou muito a atenção é que, imagina, para mais de 6 mil professores da minha rede, isso é uma novidade. Né? Trabalhar à distância, né, era uma ansiedade. Então, sabia-se que ia ter um portal e que a gente ia entrar e que íamos ter atividades para fazer. Então, aquilo gerou o quê? Um sentimento chamado Angústia, não, ansiedade. ansiedade, que é essa coisa assim, o que é ansiedade, né? Podemos dizer que é um desespero pelo que vai vir, é uma sensação que não é uma sensação gostosa, né? A ansiedade é uma sensação angustiosa, tá certo isso? Ansiela. Não sei, se eu estiver errado, você me corrige aí. É uma sensação de angústia misturada com desespero, né? Porque você sabe que alguma coisa vai acontecer e que tá fora do seu controle e que você ao mesmo tempo quer que aconteça logo para que aquilo passe, ao mesmo tempo você tem medo de que aquilo aconteça porque você não quer que aconteça, né? Você acha que você não vai dar conta. Acho que tentando resumir o sentimento é mais ou menos assim. E o que aconteceu? No dia, né, que a gente teria que começar essas atividades, eu me preparei, me organizei, porque eu estou fazendo pós-graduação, porque eu também estou fazendo um outro curso paralelamente, tem esse teletrabalho, tem mais uma atividade que eu faço do meu trabalho, que é uma formação também. Então eu pensei, bom, para que tudo flua, vou adiantar as coisas, né? Então eu vou entrar nesse site logo cedo, já vou realizar as atividades e tarará. Mas todo esse sentimento, né, que eu tô falando para vocês agora de calma, de tranquilidade, de organização, não foi o que me movimentou para realizar essas atividades. Ao contrário, eu fiquei super ansiosa, porque, meu Deus, e se eu não conseguir fazer isso a tempo, eu vou ficar com a pós devendo atividade, aí eu vou ficar confusa, eu não vou conseguir fazer. Então, eu aumentei aquilo, eu coloquei uma proporção gigante, dei uma importância gigante para aquela situação. De repente, sabe o que aconteceu, Gustavo? Você sabe o que aconteceu. Entramos no site e a única atividade que tínhamos para fazer era assistir boas-vindas e marcar uma flechinha num quadrado. Escrever, oi. E escrever no fórum, responder uma pergunta no fórum. E marcar uma atividade. Descobrimos ainda que essa atividade só ia durar uma semana inteira. Ou seja, a gente se preparou emocionalmente, né, com uma dimensão muito nada a ver, para uma coisa enorme e que não era real. E que a realidade era uma coisa simples, uma coisa justa e que qualquer pessoa poderia fazer em casa e que não ia prejudicar suas outras atividades. Aí me deu um estalo de que a ansiedade, na verdade, é um sentimento trollador e mentiroso, né, Gu? Por quê? É tipo, ela faz uma pegadinha do malandro. É aquele sentimento que ele mascara a realidade. Ele faz com que você acredite que aquela situação é muito estranha, ou é muito ruim, ou é muito diferente do que vai ser na realidade, né? E aí nem sempre a gente consegue usar o quê? A nossa intuição, conseguir acessar quem a gente é. E aí, para tentar entender um pouco assim, racionalmente, né, o funcionamento de tudo isso, todos os seres humanos, todos nós, não só os seres humanos, todos os seres, Todo mundo. os animais também têm,
nós temos 7 emoções básicas. Essas emoções, elas não são, não é a gente que escolhe ter, tá bom? Isso é uma programação, né, do nosso cérebro. Nós somos constituídos dessa programação, dessas 7 emoções básicas, que são elas. Eu vou ler, né, pra gente não esquecer. Então, nojo, raiva, medo, tristeza, alegria, surpresa e desprezo. Então, portanto, todas essas emoções, elas são próprias da gente. Então, por exemplo, quando um bicho não gosta de uma comida, ele vai fazer uma expressão de nojo também. Do mesmo jeito que quando ele fica feliz, quando ele te vê, ele vai demonstrar aquilo. Então, e ele vai entender também quando você tiver com uma expressão com raiva, ele vai entender quando a expressão também é triste. Então, essas emoções básicas, elas são comuns e a gente consegue identificá-las facilmente pela expressão facial, né? Mas existem emoções secundárias. Essas emoções secundárias, elas são sentimentos, né, que a gente chama, que são as interpretações dessas emoções. E as interpretações das emoções, elas dependem muito do quê? Da nossa cultura, da nossa leitura de mundo, do momento que a gente está passando. Então, por exemplo, se a gente vive numa cultura em que andar de blusa vermelha é vergonhoso, se de repente a gente coloca uma blusa vermelha, a gente vai sentir constrangimento, vergonha. Mas se no outro país usar vermelho é uma coisa boa, você não vai sentir nenhum desse sentimento, você vai continuar sentindo bem, feliz, né? E a ansiedade, ela é esse sentimento secundário. Por quê? A gente tem esse sentimento primordial aqui que chama-se medo, né? E o medo, como ele é uma programação natural, acaba que quando a gente interpreta uma situação equivocadamente, a ansiedade, ela ganha espaço, né? A gente parece que os dois, eles dão a mãozinha, né? E vamos pegá-lo, não é isso? E aí a gente fez até um desenho essa semana, né? A gente pensou assim, pensei com o Gu assim, vamos fazer personagens pra gente conseguir entender melhor, né? Esse sentimento, né? O que é o medo e o que é a ansiedade e tal. Porque nós temos aqui na nossa cabecinha um cérebro muito antigo, ancestral, que é o cérebro reptiliano, e ele trabalha com esse esquema da programação dessas emoções, então de luta, fuga, sobrevivência. Então o medo, que pode ser uma emoção negativa, dependendo da nossa interpretação, ele muitas vezes é que faz com que a gente sobreviva mesmo, que a nossa espécie, ela continua existindo, não só a nossa espécie, como as outras também, né? Então, o que acontece é que a gente vai sentir esse sentimento. Agora, o que a gente às vezes não dá muita bola, né, é que a gente esquece que a ansiedade, ela não faz parte da gente. É só uma interpretação da realidade, uma interpretação equivocada da realidade, podemos dizer assim, Gu? Talvez. Porque, por exemplo, a gente estava falando no vídeo passado, se você não assistiu o vídeo passado, assista, quando a gente fala de yoga, né, e de somatização e tudo mais, que a gente, quando a gente exercita o autoconhecimento, quando a gente se conhece muito bem, a gente percebe que tem uma coisa que ninguém sabe dizer de onde é, tá? Nenhum neurocientista ainda decifrou isso, mas claro que devem ter cientistas em busca dessa descoberta, de saber de onde vem a intuição, né? Porque a intuição, que é diferente da ansiedade, é um sentimento que a gente tem em relação às situações e que revela a verdade dos fatos, né? Quantas vezes, me diz você aí do outro lado, quantas vezes você ficou assim numa dúvida entre fazer, sei lá, um curso ou outro, entrar no emprego ou aceitar uma outra proposta, e você parou ou fez uma oração, ou respirou, ou se acalmou e ouviu de alguma maneira, ou mesmo ouviu mesmo, tem gente que ouve mesmo, né? Ouve alguma voz interna, ou sentiu profundamente, por ali, vá para a direita, ou vá para a esquerda, ou assina esse contrato, ou não vai, né? Então, essa sensação, essa voz, né, da gente mesmo, chama-se intuição. E quando a gente tá muito alvoroçado, muito desesperado, quando a gente se deixa levar pelas ilusões da ansiedade, a gente não consegue ouvir a voz da intuição.
Na verdade, no desenho que o Gu fez, né? Se você quiser explicar o desenho, deixa você explicar o desenho, porque eu acho que a gente não vai conseguir mostrar aqui. Será que a gente vai conseguir? Ah, tá. Vamos tentar, gente. Porque assim, vocês sabem que assim, a gente tá no celular, estamos fazendo um vídeo que não vai ter cortes. Então, assim, vou baixar um pouquinho, o Gu tá falando pra baixar um pouquinho. Essa aqui seria um ser humano e a ansiedade tomando conta. Vocês estão vendo que ela tá com um binóculozinho e o que ela tá vendo é só a tranqueira. Tem um monte de coisas ruins e o medo pairando ali. Aqui do ladinho tem a intuição gritando, ei, ei! Só que a intuição, ela é muito maior. Olha aqui que linda. E ela é plena, ela é segura de si mesma, né? E a ansiedade ser aqui, ó, que quer se parecer, né? É como se ela se travestisse, como se ela vestisse uma fantasia de intuição. A gente criou essa personagem exatamente para a gente conseguir se desvencilhar dela. Imagina isso, uma personagenzinha infeliz, né? Que quer ser a intuição. Ela quer ser a sua intuição, ela quer ser importante para você. E como ela quer ser importante, ela percebe quem é importante, a intuição. Então, como ela é? Ela se veste de azul, ela tem luz e ela manda uma mensagem objetiva e clara. Então ela foi lá, vestiu uma roupinha, né? Foi aquela que ela encontrou, né, no brechó, colocou lá no Google, achou a mais baratinha, vestiu. Pegou uma lanterninha para fazer a luz, né, que ela não tem, mas ela criou uma luz. E ela pensou, peraí, mas para essa pessoa acreditar, né, como é que eu vou fazer para mexer com ela? Como é que eu faço para mexer com a emoção dessa pessoa? Porque ninguém sabe como a intuição mexe com a gente, né? Nem neurocientistas, a gente não, só tipo, ninguém sabe se a intuição é nossa mesmo, se é uma mensagem divina, mas eu creio que é uma coisa muito nossa mesmo, que pode ser, né, vinda, né, de algum espírito superior, de alguém, claro, mais evoluído, mas é uma voz que vem é uma certeza, né? É realmente uma verdade. E aí, como ela não tem isso, ela pensou, quem é que mexe rapidamente, facilmente com o ser humano? O medo, porque o medo é uma programação, né, que acelera a pessoa, que desestabiliza. Então parece que essa personagenzinha ligou pro medo e falou, ô medo, o que você tá fazendo? Cara, nada, aqui tô, né, tá calmo, tá no paraíso aqui, a menina tá de boa, tá lá fazendo um curso, tá lá fazendo um teletrabalho, tá de boa. Ela falou assim, de boa? Você sabe que isso não é de boa, cara? E começa, né? Fazer aquela fofoca do mal. E aí o reptiliano, que é o nosso cérebro ancestral, começa a falar, peraí, essa imagem então pode ser perigosa. E aí isso começa a vir uma mensagem para você de perigo, de risco, e seu coração começa a palpitar, e aí suas pupilas dilatam, e aí você começa a gelar, sua mão fica gelada, e você não sabe o que é. E aí, se você não sabe muito bem quem é você pode confundir luz com sombra clara, como eu digo, ou você pode confundir sua intuição com ansiedade e tropeçar e cometer às vezes atitudes que não deveriam, exageradas, inclusive fazer o que a gente fez, né? Tipo assim, se desesperar à toa, porque depois que a gente viu, eu já tinha adiantado, já assisti todas as minhas aulas da pós, foi rapidinho, numa tarde toda assisti as 4 aulas. Já tinha feito atividade do teletrabalho para uma semana inteira, não, para 2, porque a próxima atividade da outra semana, que era preencher o meu perfil, eu já fiz. Então, ou seja, já tenho 2 semanas adiantado e o outro do curso eu também já mandei. Ou seja, qual que é o trabalho que eu tinha? Nenhum. Então, no fundo, eu só acreditei numa falácia que eu quis acreditar por não ouvir minha própria intuição, a voz da minha verdade, né? É isso? Uhum. Então, esse vídeo foi para falar isso, pra gente refletir. Será que você tá exagerando, né, em relação a essas sensações que vêm de fora, esses estímulos que vêm de fora? Você consegue reconhecer a sua intuição? Quando você tá ansioso, você sabe sair disso? Porque é muito difícil, né? E quando a gente começa a ficar ansioso, existe vários graus de ansiedade também, né? Por exemplo, dicas. A primeira coisa quando a gente está ansioso, que eu acho legal fazer, é respirar, né? Se você respirar profundamente 3 vezes, né? Você consegue ajudar o seu corpo a se autorregular e ajudar a oxigenar o cérebro, né? E fazer com que refletir racionalmente sobre se aquilo realmente demanda tanta energia sua, né?
Outra coisa que a gente fez que foi legal foi esses desenhos, né? Porque quando você representa aquilo de forma visual, o seu cérebro consegue perceber que aquilo é exagerado, né? Porque quando você tá naquela emoção, parece muito importante. Mas quando você desenha, quando eu desenhei, eu falei, gente, que ridículo. Eu fui enganada, fui trollada por esse sentimento, pela minha interpretação. E foi ridículo, eu não precisava ter passado por isso. Então imagina quantas vezes eu não deveria ter passado por situações só porque eu dei trela por uma coisa que não era tanta coisa, né? E o meu desenho deu certo. Porque quando você tava olhando o desenho, você não viu a intuição. Exatamente, e é muito legal que quando ele fez o desenho da pessoa ansiosa e ele me mostrou o desenho, eu não vi a intuição do lado, eu só vi a ansiedade. Então a gente tem facilidade para ver as coisas ruins, porque como o cérebro reptiliano quer que a gente sobreviva, então ele vai te mostrar o que você corre risco. Mas a gente não pode fixar nisso. Então uma outra dica seria você começar a procurar outras imagens, desfocar. Ou vai fazer uma aula de dança de zumba aí no YouTube, faz um desenho, faz um artesanato, vai fazer um pão, vai fazer uma receita, conversa com alguém, liga pra alguém, conversa com essa pessoa, porque às vezes a pessoa que tá ouvindo vai falar, não, você tá exagerando, não é isso tudo, né? E vai conseguir colocar o seu pé no chão. Mas, gente, a gente tem que ficar ligado também numa coisa. Às vezes, a ansiedade, ela não é simples de resolver. E quando ela passa a ser pânico, quando ela passa a ser um transtorno, a gente precisa também ter a humildade e o alto amor de procurar profissionais adequados para ajudar a gente a entender e a lidar com isso. Porque às vezes a gente vai precisar de uma medicação, né, para se acalmar. Às vezes a gente vai precisar de uma coisa leve, ou, né, uma terapia, por exemplo. Então, não é só, às vezes, uma respiração, 3 respirações que vai te ajudar. Mas é muito importante que a gente consiga racionalizar, né? Transportar essa interpretação nossa por um outro âmbito, não só emocional, né? Não deixar só o nosso também no cérebro límbico ficar lá só mandando emoção, mas também a gente conseguir racionalizar, que é o neocórtex, né? Que é a função do neocórtex. Mas a gente sabendo que a gente tem uma função inata no nosso corpo, que é os neurônios espelho, a gente sabe que existe uma facilidade muito grande da gente sentir aquilo que o outro tá, olhar para o outro e sentir a mesma coisa que o outro, né? Que é aquele lance da empatia. Então, se você, por exemplo, começa a assistir vídeos fofinhos, você vai começar a sentir fofura dentro de você, né? Carinhos dentro de você. Então, se você tá ansioso, procura colocar na sua frente imagens que vão te relaxar, que vão te trazer segurança, de que as coisas estão dando certo, porque também isso vai ajudar a você sair disso tudo. Mas lembre-se, por exemplo, eu procurei ajuda, por exemplo, porque não nesse caso, claro, do teletrabalho, não foi por causa disso, mas por outras questões eu busquei terapia, então, e é muito bom. Então eu acho muito importante que a gente consiga, a gente queria fazer esse vídeo, né, pra poder a gente ajudar você também, como a gente vem se ajudando, a nomear as nossas emoções, nomear nossos sentimentos e conseguir de verdade nos autoajudar e nos autoconhecer mais. Certo, Gustavo? Certo. Tem alguma coisa que você quer complementar? Não. Não? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já comenta aí embaixo se você já passou por algum episódio de ansiedade, como você se livrou disso, se você buscou terapias, como é que é pra você. Eu peço desculpas porque ainda tô com a voz nasal, ainda tô me recuperando né, vias respiratórias, etc. Mas em breve estarei, 100%. E é isso, certo? É isso aí. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.